seja imparável. Ser imparável vai te levar para outro nível, vai te colocar em outro patamar, vai te tirar da zona de conforto. Ser imparável não necessariamente é fazer algo sem medo, fazer algo se sentindo seguro, que você não esteja inseguro para fazer. Você muitas vezes vai se sentir imperfeito, você não vai se sentir preparado para fazer. Você muitas das vezes vai fazer mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo se sentindo que não está preparado. Às vezes você vai fazer mesmo sem vontade de fazer. E é por isso que isso vai te levar para outro patamar, vai te levar para outro nível, vai te tirar da zona de conforto. Porque muitas das vezes você vai fazer mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo imperfeito, mesmo sem se sentir preparado para fazer. Você vai fazer pela necessidade, porque você às vezes vai precisar fazer aquilo sem interesse. Você às vezes quer, você tem um ideal, uma vontade, só que vai ter dias que você não vai estar com coragem de fazer, que você vai estar inseguro, que você vai estar não vai estar motivado, às vezes você não vai estar motivado, só que você vai ter que fazer mesmo assim. A questão do que traz você ser imparável é a questão da responsabilidade. E isso vai te fazer praticar a resiliência. Praticar a resiliência e ter disciplina pela questão da responsabilidade. Porque você vai precisar ter disciplina para realizar coisas que você às vezes não tem vontade de fazer. Às vezes você não vai estar motivado para fazer aquilo, você vai estar inseguro, você não vai estar num dia muito bom. Você às vezes pode ser que tenha perdido um ente querido, você está com problemas na família, você tem uma dívida, você tá num dia ruim e você não tá a fim de fazer. Só que você tem a necessidade de fazer. Você tem uma responsabilidade de assumir com seus compromissos. Então, você não tem outra escolha se não fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal. A gente precisava de um recurso, um automóvel, uma moto, para fazer entregas do nosso delivery. E como que a gente ia fazer? A gente não tinha recursos financeiros para comprar essa moto à vista. Só que a gente precisava dessa moto, porque se a gente não comprasse essa moto, a gente não poderia continuar. E o que trouxe isso para a gente fazer foi a vontade. A necessidade e a vontade de fazer aquilo acontecer nos trouxe autenticidade, nos trouxe coragem. E a gente arregaçou as mangas e falou, vamos fazer. E como que a gente fez? A gente precisou da coragem e a gente foi numa loja aqui na cidade e questionar se há a possibilidade de... Primeiro teve a coragem, aí a gente foi questionar se havia a possibilidade de a gente financiar esse automóvel para a gente continuar fazendo as entregas do nosso delivery de lanches, de alimentos, enfim. E a gente chegou lá e tinha essa possibilidade. A gente conseguiu comprar essa moto, mas como que a gente ia quitar essa moto? A gente procurou meios de como quitar essa moto num curto prazo para que a gente não se sentisse inseguro todas as noites que a gente fosse dormir com a preocupação, será que mês que vem vai ter dinheiro suficiente para pagar essa dívida, pagar
parcela, esse financiamento. Então, a gente teve coragem, sim. Mas para poder quitar essa dívida, que a gente conseguiu quitar essa dívida em apenas 10 meses, a gente parcelou, acho que a moto, acho que em 48 parcelas. E a gente quitou ela em apenas 10 meses. Mas como que a gente conseguiu isso? Primeiro foi a força de vontade, foi a coragem, a autenticidade, o interesse. Mas como que a gente conseguiu quitar esse recurso, esse material que a gente precisava em um curto prazo? Um curto prazo daquilo que foi estipulado. Foi a coragem? Não foi só a coragem. Foi a vontade? Não foi só a vontade. Foi a motivação? A gente estava motivado para fazer? Teve dias que a gente não estava motivado para fazer. A gente estava preparado? Não. Muitas das vezes a gente não se sentia preparado para fazer. Só que a gente tinha a responsabilidade de cumprir com as nossas obrigações, de pagar as parcelas do financiamento. Então, o que tirou a gente da zona de conforto foi a disciplina, foi a resiliência. Mesmo que insegura, a gente foi e fez porque era o que tinha que ser feito. O que a gente fez? A gente continuou trabalhando. Teve dias que a gente não se sentia confortável de fazer. A gente se deu essa possibilidade de descansar, ou tinha dias que a gente não podia fazer de fato porque estava chovendo. Vai ter dias que você perdeu um ente querido, você vai estar num dia ruim, você vai estar inseguro, você não vai estar com vontade, você teve uma discussão em família, você acordou num dia que não era tão bom assim, foi um dia ruim, aconteceu algumas situações que levaram você a ficar deprimido naquele dia, e você não vai ter vontade de fazer. Só que você vai fazer mesmo assim, pela questão da disciplina. Que a disciplina te ensina, e a resiliência te ensina a fazer as coisas mesmo sem vontade. Porque você tem um ideal, você tem a ideia, a vontade, mas mesmo que você tenha vontade de fazer as coisas, vai ter dias que você não vai estar com coragem de fazer. Você vai estar inseguro, você vai estar imperfeito. E assim é a realidade de muitos seres humanos, de muitas pessoas. Muitas pessoas, pela necessidade do recurso financeiro para poder pagar a parcela de um carro, pagar o aluguel de uma casa, pagar o financiamento de um imóvel, colocar alimento na mesa de casa, suprir as necessidades básicas do lar. Se a pessoa é um líder da família e é o provedor naquele lar, ele não tem muita escolha, senão a resiliência e a disciplina. Ele tem que fazer, ele tem essa obrigação de fazer, pela responsabilidade de fazer, ele não tem outra opção se não fazer. É a disciplina. Na época da escola, quando a gente era criança, a gente não tinha a opção de não ir para a escola, de faltar à escola. A gente era obrigado a fazer aquilo. A gente fazia por disciplina. A gente ia para a escola às vezes sem vontade, mesmo chovendo, mesmo de luto, mesmo inseguro, mesmo imperfeito, mesmo com inimizades, mesmo sem coragem. A gente tem que aprender a ter essa resiliência de, às vezes, não vou querer fazer. É a minha paixão, mas quando aquilo se torna uma responsabilidade, você tem a necessidade de fazer,
que não é só por desejo, mas por necessidade, às vezes até por sobrevivência, você vai ter que fazer mesmo sem querer fazer. E isso vai te levar para outro patamar, porque você vai ter que fazer mesmo sem vontade de fazer. Às vezes você vai estar num dia ruim e você vai fazer mesmo sem vontade de fazer. E isso é ser imparável. Igual eu quero vir fazer mais vídeos pro canal. Vai ter dias que, embora seja a minha vontade, o meu sonho é transformar esse canal, vai ter dias que eu não vou estar com vontade. Vai ter dias que eu vou estar insegura, que eu vou ter planos, planejamentos, ideias para gravar, e eu não me sinto à vontade, porque eu tô num dia ruim, eu tô insegura, não me sinto preparada, e eu venho, posto e não tenho o resultado que eu imaginava. Só que se você faz, mesmo sem vontade de fazer, mesmo sem ter o resultado que você idealizava, imaginava que poderia obter, e mesmo que dizem para você que não é certo, ou que tá errado, ou que... Porque às vezes vai vir pessoas que vão te dissuadir, vão tentar te impedir, vão fazer que você desanime, mas se você continuar, mesmo sem vontade, mesmo que... Se você fazer, mesmo... Porque às vezes tem pessoas que vai muito pela opinião alheia. Às vezes, mas o que vão achar de mim? Faz mesmo assim. Não fique levando assim em consideração se os outros vão achar se é certo ou não. Não deixe os outros tentar te impedir. Não faça as coisas só para agradar as pessoas, porque tem muita gente que faz as coisas pensando em agradar os outros e abre mão de si mesmo. Faça, independente do que as outras pessoas vão pensar. Se não tá tendo resultado, faz mesmo assim. O que levou a gente a quitar essa moto em menos tempo foi a vontade, porque às vezes parecia que não ia dar certo. Tinha dias que não tinha venda suficiente, mas a gente fechou o mês de um modo melhor. A gente fechou no azul, conseguiu pagar as contas. Quando você pensa que é impossível, que não dá certo, que você não consegue, e você faz mesmo sem vontade, é que você vê o resultado. Mesmo que te dizem que não vai dar certo, mesmo que a situação se mostre algo desfavorável, que é impossível, mesmo que te digam que você não consegue, que você é imperfeito, que você é inseguro, nada vai te paralisar, nada nem ninguém te segura. E você vai parar num nível em que nada nem ninguém pode te parar. Porque você vai fazer mesmo que te digam que você não consegue, que você não pode, que você não tem recursos financeiros, que você não tem estabilidade emocional, que você é medroso, que você é inseguro, que você não tem preparo físico, você não é aquilo que as pessoas querem. Você é você. Então, faça mesmo sem se preocupar com a opinião alheia. Faz mesmo sem vontade, mesmo que não tenha resultados expressivos, que às vezes você vai lá, grava e você fica desmotivado, porque não tem interação, não tem engajamento. Vai, faz mesmo assim. Mesmo que não tenha ninguém assistindo, faça. Se você acha que não vai ter dinheiro suficiente,
Vá, compra uma caixa de 100 paçocas e vai vender na rua. Vai, saia todos os dias, independente do que vão dizer, independente do que vão pensar. Faça mesmo assim. Ah, mas eu tenho medo. Vai, faça com medo. Ah, mas eu me sinto inseguro. Vai seguro. Ah, mas eu não tenho vontade. Vai ter dia que você não vai ter vontade e você vai precisar fazer, porque você vai ter que pagar as contas. Faça mesmo sem vontade, sem estar preparado. Isso te traz disciplina, isso te traz resiliência. Nem sempre você vai estar motivado. Nem sempre você vai ter coragem. Nem sempre você vai estar no melhor dia e você vai ter que fazer. E isso vai te levar para outro nível. Era essa reflexão que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Falou!